Boa tarde, meus irmãos. Essa música que foi apresentada que as meninas dançaram foi a minha música de envio quando eu fui para Moçambique, né? E essa música ela me emociona demais porque são muitas lembranças. Eu estava sentada, preparada, né, para ir para Moçambique, e Deus me levou e fez milagres através de mim, através da minha vida. Eu agradeço a Deus por tudo que tem sido feito aqui na nossa igreja, por missões, pelas vidas que nós temos ganho através de missões, por pessoas que são transformadas. E Deus tem feito maravilhas no nosso meio, através de nós, através dos dízimos, das ofertas missionárias. Deus tem feito milagres, porque Ele é um Deus de milagres. Hoje nós vamos falar sobre o Gazareno. Está lá em Marcos 5, de 1 a 20. O tema dessa pregação é do túmulo à missão. A palavra de Deus, na versão NVI, fala o seguinte: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferrolhos dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E lhes deu a permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram:
também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Vamos orar? Senhor Jesus, Tu és um Deus de milagres. E Tu não muda, porque Tu continuas fazendo milagres. Tu continua libertando pessoas. Tu continuas, ó Pai, transformando pessoas, ó Pai, em lugares que muitos de nós não gostaríamos de ir. Mas Tu liberta, Tu envia, Tu transforma, como foi com este homem. Ó Pai, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pelo Teu amor por nós. Que eu seja um instrumento Teu agora, para pregar a Tua palavra. E o que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa tocar em cada coração que aqui está. Porque a Tua palavra, ó Pai, é como uma espada de 2 gumes. Então, Senhor, faz a Tua vontade aqui. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós podemos ver que no capítulo de Marcos, o capítulo anterior, os discípulos, eles enfrentavam uma grande tempestade no mar. Mas Jesus, com uma palavra, acalmou as ondas. Você pode ver aí, Marcos 4. Ali ele mostrou o seu poder pela natureza, sobre a natureza. Agora em Marcos 5, vemos uma tempestade ainda maior, não no mar, mas dentro da alma de um homem. Esse gadareno vivia nos sepulcros, escravizado, rejeitado e destruído. Jesus atravessou o mar justamente para encontrá-lo e mostrar que onde há trevas, Ele traz a luz. Onde há morte, Ele traz a vida. Onde há escravidão, Ele traz libertação. Primeiro ponto que nós vamos ver dessa mensagem é: Jesus entra em territórios improváveis. Está no verso de 1 a 5. Jesus, ele foi até o sepulcro, lugar impuro, rejeitado, e ele vai aonde ninguém quer ir. Eu me lembro muito bem quando eu estava em Moçambique, que eu fui missionária por 10 anos lá. Eu me lembro muito bem que eu morava de frente para uma curandeira. Nenhum dos missionários que morou na casa que eu morei ficaram lá. Todos eles não deram conta. Não que eu era melhor do que ninguém, ou eu era melhor do que os missionários, porque nós somos um vaso e quem nos enche é o Senhor. Amém? Então eu fui para aquela casa e eu vivia de frente para essa curandeira. E eu lembrava muito bem que quando eu ia sair pela minha porta, tinha pessoas que iam na igreja, porque eu também dava aula na igreja, eu preparava pastores. Eu via que pessoas que estavam indo para a igreja, estavam indo para a curandeira. E eu perguntava: por que você está aqui? E ele falava: é porque eu estou doente e eu preciso ser curado. Eu falava: como assim? Você precisa ser curado? Jesus cura. Jesus liberta. Jesus sabe tudo que se passa dentro de você.
Só Ele sabe, porque Ele é onipotente, onipresente, onisciente. O que você está fazendo aqui, nessa curandeira? Entra aqui. Vamos conversar. E eu pegava aquela pessoa e levava lá para casa. E nós conversávamos. E assim foram muitos que iam na casa da curandeira, e eu pegava e levava para casa, conversava com eles, e eles começavam a não querer ir mais na curandeira. Porque quando nós somos instrumentos do Senhor, meus irmãos, a gente leva a luz aonde há trevas. O poder não vem de mim, mas o poder vem do Espírito Santo. Se eu fosse olhar para a minha pessoa ali naquele lugar, eu não iria aguentar. Eu iria desistir. Mas Deus me usava do jeito que eu era, como instrumento dele para transformar vidas. E nós aqui podemos ser usados por ele para transformarmos vidas. Nós temos a vida e nós temos que ser esses agentes que transformam pessoas que estão em trevas para a luz. Jesus deu o exemplo. Então Jesus liberta do poder das trevas. O homem, que é o segundo ponto, o homem estava dominado por uma legião. Você sabe o que é legião? Não é só um demônio, são muitos demônios. Ninguém podia acorrentar aquele homem. Ninguém podia curar aquele homem. Para muitos ele já estava, vamos dizer assim, desenganado. Vai viver eternamente na escuridão. Para muitos ele não tinha jeito. Muitos dos nossos missionários vão para lugares para pregar a palavra, aonde pessoas que muitos falam que não tem jeito, prostitutas, homossexuais, pessoas dependentes de droga, eles vão ali e pregam a palavra e transformam vidas e fazem milagres. Não por eles, mas através deles. Então Jesus, ele libertou aquele homem. Ele transformou a vida daquele homem que estava amarrado por muitos anos. E ele trouxe vida para aquele homem. Por quê? Porque Deus ama cada pessoa. E quando nós damos nossa oferta, a oferta missionária, Deus se alegra. Porque Ele sabe que nós estamos investindo em coisas eternas, meus irmãos. Não é no McDonald's, não é no In-N-Out, não é numa comida, eu gosto muito de sushi, não é no sushi, mas é numa vida. Como o pastor Ribamar falou aqui, $20 não é nada para você investir em missões e ganhar uma vida. Então, o primeiro ponto foi: Jesus entra em territórios improváveis, onde ninguém quer ir. Segundo ponto, Jesus liberta do poder das trevas. Ele libertou aquele Gazareno. Ele transformou aquela vida. Como um dia ele transformou você. Como um dia ele pagou o preço por nós. Um preço eterno. Como um dia ele te amou e mandou pessoas para falar de Jesus para você. Assim, você pode ajudar missões a mandar pessoas para falar de Jesus. Eu me lembro muito bem quando eu pregava, eu ia pregar nas igrejas, e os missionários, a gente costumava muito falar isso, eu sei que vocês podem até assustar, mas a gente falava assim: nós vamos naquela igreja. Você vai pregar naquela igreja? Eu falei: vou. Olha, aquela igreja tem mais demônio do que gente.
E realmente era. Teve uma vez que eu estava aqui pregando, como eu estou pregando aqui agora. E veio uma menina correndo pelo corredor para me pegar e para me matar. E eu cheguei para ela e falei assim: senta e fica quieta. E ela ficou até o final do culto, rangindo os dentes, mas ficou. Não pelo meu poder, meus irmãos, mas eu falei: fica quieta, em nome de Jesus. Porque todo maligno, todo demônio se abaixa aos pés do Senhor. E ela ficou ali quieta. E quando acabou o culto, veio outros missionários e nós pegamos ela, levamos lá para fora, porque não tinha gabinete, não tinha cadeira, não tinha nada. Tinha uns bancos, mas era de barro. E nós pegamos aquela menina, levamos lá fora. E ela foi liberta pelo poder do Senhor. Ela conheceu o Senhor Jesus. E até hoje ela está lá em Moçambique, sendo testemunha do Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, sermos pessoas que valorizem o reino. Nós precisamos nos encher do Santo Espírito para aguentar esse mundo que está aí, que não é fácil. Não é fácil, meus irmãos. São muitas provações, são muitas tentações, são muitas pessoas querendo te levar para o buraco. Mas para te levar para a igreja são poucas, infelizmente. Porque muitas vezes nós não estamos sendo testemunhas do Senhor. Nós estamos sendo egocêntricos, olhando só para nós, para o nosso lado, para os nossos prazeres, para a nossa vida, e esquecendo que lá fora, bem perto de nós, tem pessoas indo para o inferno. E a prioridade de Jesus foi essa. Ele foi lá olhar aquele homem. Ele sabia que aquele homem estava preso, acorrentado, destruído, acabado. E as pessoas chegavam para ele e falavam assim: esse aí não tem jeito. Mas para Deus tudo tem jeito. Tudo, meus irmãos. Nós tivemos jeito, né? Terceiro ponto: Jesus transforma e envia como testemunhas. Eu me lembro muito bem, eu era pequena, né, nova, ia para a igreja com meu pai, minha mãe, éramos 6, né? Infelizmente agora somos 4, porque perdemos 2. Mas nós sentávamos no banco, toda a roupinha gomadinha, que a minha mãe gomava a roupa, passava ferro, né? E eu ia para a igreja e falava assim: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não gostava de ir para a igreja. Adolescente, jovem, queria ir para a festa, para a farra. Mas Deus falou assim: você vai ser uma testemunha minha. Eu vou te transformar. Eu vou te tirar das trevas para a luz. Mas eu tinha muitos amigos. E mal acabava a igreja. Naquele tempo não tinha telefone, não tinha celular. Mas os meus amigos já me esperavam na porta da igreja. E eu pegava e ia com eles. Eu não bebia, eu não fumava, eu não fazia nada de errado. Mas eu estava longe do Senhor. E eu lembro muito bem que eu vivi assim muitos anos. E eu fui e falei para os meus pais: olha, eu vou pular carnaval. Eu tinha 18 anos, eu lembro bem disso. E eu falei com os meus amigos, falei assim: olha, eu vou pular carnaval. E eu falei com o Ribamar, eu falei assim: Ribamar, eu vou pular carnaval. Ele: você está ficando doida? E ele falou assim: como isso? Eu falei assim: vou pular carnaval. E o que aconteceu? Eu quebrei o pé. E depois, não satisfeito, né? Eu falo muito isso para Deus, né? Deus não satisfeito, me fez eu pegar uma hepatite. E eu fiquei 1 mês dentro de um quarto.
A minha comida só ia assim, eu botava, minha mãe colocava na porta, batia, eu pegava a comida e comia, porque eu não podia ter contato com ninguém. E o que aconteceu com aquele 1 mês? A minha mãe, né, sábia, meu pai, me deram uma Bíblia de presente. Aí eu falei, naquela época não tinha celular, né, pra gente ficar se divertindo, né? Desculpa. Então eu peguei aquela Bíblia e fui ler. Meus irmãos, eu entrei de um jeito naquele quarto e saí de outro. Saí transformada pelo poder do Senhor. Porque Deus cura, Deus transforma, Deus liberta. Então, quando eu saí dali, eu fiz seminário, fiz a minha faculdade de serviço social. Mas faltava alguma coisa dentro de mim. Alguma coisa não estava boa na minha vida. E foi quando o pastor Labieno, vocês lembram, ele já esteve aqui? E ele chegou e falou, pregou, deu um desafio, lançou um desafio. E eu falei, eu vou. Eu quero ir. Mas eu ainda fiquei 6 meses para poder realmente querer ir. E ele passava sempre, eu era secretária da igreja, eu lembro muito bem. E ele passava sempre lá, e como é que é? Já resolveu? Já encheu, já preencheu as suas coisas que você precisa fazer? E eu, não, eu estou orando. E ele falou, não. Orar é oração e ação. E eu preenchi os meus papéis. E eu cheguei para o meu pai, minha mãe, eu falei, olha, eu estou indo para a África. Aí meu pai e minha mãe falaram, você está doida? Eu falei, não. Eu estou indo para a África, eu vou ser missionária. Como que você vai ser missionária? Você vai largar o bem bom aqui? Eu morava no setor Bueno, para quem mora em Goiânia, sabe onde é? Perto da 85 ali. E minha mãe fazia comidas deliciosas e eu reclamava da comida o tempo todo. Falava que a comida não estava boa. E quando eu fui para Moçambique, eu lembrei e agradeci pela comida dela. E eu lembro que eu cheguei em Moçambique e fiquei ali 10 anos. E quando eu cheguei pela primeira vez lá, porque antes de ir para Moçambique eu vim para cá, para aprender inglês. Porque a minha missão era americana, ela é americana. E eu aprendi o inglês. E eu fui para Moçambique, saí de um primeiro mundo, não sei nem que mundo que é Moçambique, mas é muito mais do que pobreza. Mas eu cheguei ali, olhei para aquela minha equipe, que fomos de 10, eu falei assim, eu não vou ficar aqui, eu vou me embora. Deus me livre ficar nesse lugar é horrível. E eu fui a única que fiquei, dos 10 que foram. Então, quem faz é o Senhor, meus irmãos. Não sou eu, não é você. Mas quando a gente se coloca na mão dele, ele faz. Quando o Espírito Santo fala na sua vida, ele faz. Quando você lê a palavra, ele faz. Quando você se fala, eu quero, ele age. Quando ele bate na porta e você abre, ele entra. E muda, e modifica, e transforma, e sacode a sua vida. Porque é ele que faz. O homem gadareno foi achado vestido em perfeito juízo, enviado como missionário. Como? Jesus falou para ele, volta para os seus familiares. Fala de tudo o que te aconteceu. E ele voltou. E ele estava pregando. Porque ele foi enviado, ele foi usado. E aquilo que ele recebeu, ele viu que era a coisa mais preciosa da vida dele. Ele quis o quê? Dividir, multiplicar e somar no reino. Meus irmãos, acorda. Nós precisamos acordar. Nós precisamos ser instrumentos de Deus. Eu não estou falando para você parar a sua vida. Eu não estou falando para você não casar, não ter filhos. Não estou falando nada disso. Eu estou falando para você que a sua prioridade tem que ser o Senhor. E quando a nossa prioridade é o Senhor, sabe o que acontece? A gente quer dar tudo da gente para Ele.
Se isso não está acontecendo com a sua vida, tem alguma coisa errada. Você não está dando espaço suficiente para o Espírito Santo agir em sua vida. Cuidado. Nós podemos ver esse rapaz que morreu, Charles. Terrível, triste. Está no céu agora, com o Senhor. Mas deixou 2 filhos e uma esposa. E ele morreu por amor ao Senhor, porque ele confrontava pessoas com a verdade. E todo aquele que for confrontar pessoas, vai acontecer isso também. Nós vamos ser perseguidos. O que aconteceu comigo quando eu pegava aquelas pessoas que iam para casa da curandeira, eu levava lá para casa. Ela ficou com raiva, com ódio de mim. Colocou veneno na água do meu tanque que eu tinha, que eu bebia água. Colocou lá veneno e colocou lá um sapo, ainda por cima, pastor Daniel, amarrado, ali com a boca amarrada, no tanque. E eu bebia daquela água. Quando ela me viu, ela falou assim: você aqui? Eu falei: uai, não sei, eu moro aqui, sou sua vizinha. Ela falou: mas o que aconteceu? Eu falei: aconteceu o quê? Eu não entendi nada, não entendia nada. Aí um dos moçambicanos chegou, foi limpar meu tanque, né? Eu falei assim: a água do meu tanque não está boa. E ele foi limpar a água do tanque. Chegou lá, ele encontrou um sapo com a boca amarrada e veneno, e eu tomei a água e não morri, meus irmãos. Porque quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, Ele faz. Não é Pedro, a gente pode lembrar de Pedro. O que aconteceu com Pedro, gente? Ele negou Jesus 3 vezes. Mas quando ele encontrou realmente o Espírito Santo, o Senhor começou a crescer na vida dele, ele morreu por amor ao Senhor. Então, meus irmãos, para concluir, o homem começou entre os sepulcros e terminou pregando em 10 cidades. Está vendo? Do túmulo à missão, da vergonha ao testemunho, da escravidão à liberdade em Cristo. O mesmo Jesus que transformou aquele gadareno continua transformando vidas através de nós, através das nossas vidas. Nós precisamos proclamar Jesus. Por isso que nós estamos até hoje aqui. Não é para fazer as nossas unhas, né, Thalita? Não é só para isso. Não é só para casar, para ter filhos, para educar seus filhos. Mas principalmente, meus irmãos, nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus, para que pessoas como esse gadareno se libertem. E tem muitos aí fora. São muitos gadarenos. Pessoas de rua que não têm onde morar. Pessoas que estão nas drogas. Prostitutas. Não que elas sejam piores do que eu. A diferença minha dela é que eu tenho Jesus. Porque ai de mim se eu não tivesse Jesus. Nós não somos melhores do que ninguém. E Jesus ama todos nós por igual. Não tem acepção de pessoas. Ele quer só que você o ame de tal maneira que você ame as pessoas que estão perdidas. Jesus não apenas salva, mas Ele envia, assim como Ele me enviou. E foram momentos muito felizes da minha vida. Momentos preciosos. Momentos em que eu nunca mais vou me esquecer. Só quando eu morrer e for para o céu, aí eu realmente vou me esquecer. Momentos em que eu pregava e prego até hoje a palavra, porque eu era missionária lá, mas eu também sou missionária aqui.
Eu sou usada por Deus para transformar vidas. Eu sou usada por Deus para pedir para vocês sustento para os missionários. Não tenho vergonha de pedir quando é para missões, meus irmãos. Eu chego e peço mesmo. Mas antes eu oro para Deus tocar no seu coração. Para que você possa dar. Como o pastor Ribamar falou. $20, $30, $40. Não importa a quantia. $1, $10. Não importa, meu irmão. O que importa é o seu coração, a sua atitude, o seu amor pelas vidas que precisam ouvir falar de Jesus. É isso que importa. Nos últimos dias, o amor vai se esfriar de quase todos. E o que vocês acham que está acontecendo neste exato momento? O amor está se esfriando de quase todos. Esse quase todos, meus irmãos, dos cristãos não vai se esfriar, porque Deus é amor. Se o seu amor pelas pessoas que estão lá fora, no mundo, está se esfriando, se você vê a Noêmia aqui, quantas vezes eu andei com Noêmia? Quantas vezes eu fui naquela clínica? Quantas vezes eu vi crianças morrendo nos meus braços e eu não podia fazer nada? Quantas vezes eu levava caixão de defunto dentro do meu carro? Dormia no mato com os caixões de defunto, porque lá em Moçambique, quando morria, a gente tinha que levar para outra cidade, porque lá que estavam os parentes, então eles tinham que ser enterrados lá. Então a gente pegava esse defunto, que era uma pessoa que a gente amava, e levava para os parentes para enterrar. Quantas vezes eu comi gafanhoto? Louva a Deus. Quantas vezes eu bebi água suja? Quantas vezes eu vi baratas no meu mosquiteiro? Eu tenho horror de barata. Horror, gente. Dá assim agonia. Mas lá é engraçado, né? Não era engraçado, mas era Deus mesmo. Eu olhava as baratas e matava as baratas. E eu tinha gatos lá em casa. Eu tinha 2 gatos. Eu até contei essa história para a Esther. E esses gatos, o que eles faziam? Eles iam caçar os ratos. Só que lá não tinha muito rato para caçar, né? Mas ainda tinha, porque eles comiam os ratos. Então, o que aconteceu um dia? Um dos gatos meus, matou um rato. Aí ele pegou o rato e levou para minha cama. E botou lá. Aí eu cheguei, né? E quando eu fui dormir, que eu olhei, eu falei, não acredito que ele fez isso comigo. Peguei esse gato, gente. Eu só não depenei ele porque não tinha pena. Porque senão eu tinha depenado. O que eu fiz? Eu peguei, tirei aquela coisa que estava lá em cima, preta, esquisita. Amarrei, joguei até o lençol fora. Dormi sem lençol. Porque é orgulho do gato matar um rato e levar para o dono para mostrar, olha, eu fiz. O que aconteceu com o gato? Mandei ele lá para fora. Ficou 1 semana sem olhar o gato. Mas eu cuidava dele mesmo assim. Mas muitas coisas aconteceram com a minha vida em Moçambique. E ainda acontece porque eu ouço muitas coisas que acontecem por lá. E agora o evangelho está sendo proibido em Moçambique. Está acontecendo muitas coisas ruins. Mas uma coisa eu quero falar para você. Não se esqueça daquilo que Deus está te falando. Porque não sou eu que estou falando, é o Senhor. Todo o sermão que eu preparei, a maioria dele, não está aqui do que eu estou falando. Está tudo mudado. Mas eu sei que Deus usa um vaso que é para ser enchido por Ele. E Ele pode usar você. Se você se encher do Espírito Santo. Se você realmente pagar o preço. Ele usa você. E Ele cura você. Ele simplesmente dá aquilo que você
deseja, Ele livra você de várias coisas, como Ele me livrou lá em Moçambique. Eu já contei isso aqui. Eu fui sequestrada. A curandeira mandou me sequestrar e mandou me matar. E eu fui sequestrada. E eram 3 ladrões. Me pegaram num carro que eu ganhei aqui da igreja. Eles compraram um carro para mim. E eu entrei pela garagem. Isso já estou terminando, gente. Eu entrei pela garagem. Quando eu entrei nessa garagem, quando eu vi pelo retrovisor, tinham 3 homens entrando. E eu pensei que eram os meus, que eu evangelizava. Eu falei assim, deve ser amigos meus. Mas não eram. Eram ladrões que me pegaram, me levaram. E eu falei para eles, eu não vou com vocês. Vocês querem um carro? Leve o carro. Eles falaram, nós não queremos só o carro. Nós queremos a missionária. Nós estamos seguindo a missionária para mais de 1 semana. Mas agora nós conseguimos pegar a missionária. E a missionária vai morrer. Falei, não, eu não vou com vocês. Aí um dos homens colocou a arma na minha cabeça. Eu lembro disso até hoje. E atirou. Mas a bala não saiu. A bala não entrou. Não me perguntem como, mas aconteceu. Esse testemunho está lá na missão que eu fiz parte. Porque eles presenciaram e eles viram e me ajudaram a sair disso que eu entrei. E ele não atirou só uma vez, não, meus irmãos. Ele atirou 2 vezes. Mas a bala não entrou. E eu cheguei para eles e falei assim, se vocês me matarem, eu não vou morrer. Eu vou dessa para melhor. Porque quando a gente morre, a gente vive. Quando a gente dá a nossa vida pelas causas do Senhor, a gente vive. A gente não morre. O vazio, muitas vezes, que tem na nossa vida, é preenchido pelo Senhor. O meu carro tinha uma chavinha vermelha que só eu sabia onde era. E só eu podia rodar ela. Pois a chave, Jesus rodou. E o carro parou. E eu falei, eu não vou morrer. Porque Deus me deu livramento. Então, meus irmãos, que Deus possa nos abençoar. Eu só tenho 2 minutos. Que Deus possa nos abençoar. Nos guardar, nos livrar, quando Ele é o nosso Senhor. Eu queria que a banda subisse aqui, cantar uma música. E eu queria fazer um apelo para você. Como eu falei aqui, Jesus não apenas salva, mas Ele envia. Aqui pode ter pessoas que querem ser missionários. A minha sobrinha que vai vir aqui, ela quer ser missionária. Ela vai vir pregar aqui na igreja. Pode ter pessoas aqui como eu estava no começo daquilo que Deus tinha para a minha vida. E eu estava sentada aí como você está sentado. Mas pode ser que você não tenha realmente o chamado para ir. Mas você pode testemunhar de Jesus aonde você está. Ser uma testemunha viva. Você está disposto a contar para as pessoas o que Jesus fez e vai e faz por você? Eu queria que você se levantasse. Se você está disposto a ser um missionário aqui, aonde você está. Se você está disposto a ser um missionário aqui, onde você está, levante-se do seu lugar. Não deixe que nada atrapalhe a sua relação com o Senhor. Mas que você possa ser realmente. E aqueles que querem contribuir para missões, que contribuam.
e sejam usados não só aqui, mas no mundo inteiro, porque no mundo inteiro está precisando conhecer a Jesus. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por essas pessoas que aqui levantaram. Nós sabemos que as que não levantaram já fazem isso ou estão bem. Então, Senhor, abençoa cada vida que aqui está, porque nós sabemos que Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus que liberta, Tu és um Deus que cura, Tu és um Deus que transforma, Tu és um Deus que faz todas as coisas novas. E eu podia ficar aqui o tempo todo falando de quem Tu és, mas uma coisa só eu quero falar: que Tu és o meu Jesus, que um dia me levou lá para Moçambique e me livrou de tantas coisas. Tu és o Jesus aqui de cada pessoa que aqui está, e que elas possam se lembrar de tantos livramentos que Tu já deste para cada uma delas, porque Tu és um Deus poderoso. Abençoa cada vida que aqui está. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.